Ciclone extratropical leva chuva forte e ventania para 9 estados do Brasil. E você vai ver também. Operação contra a fraude bancária mira grupo que furtou 20 milhões de reais. E ainda, o governo lança aplicativo e oficializa novas regras da Carteira Nacional de Habilitação. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir juntos os destaques desse dia 9 de dezembro. O ciclone extratropical já trouxe temporais para o sul do país, que deve ser a região mais afetada. O sistema de forte intensidade gerou vários transtornos, como alagamentos, granizo e vento forte e muitos prejuízos. Os efeitos chegam a outros estados do Sudeste e parte do Centro-Oeste. Vamos conferir. A passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com temporais e muita ventania, provocou alagamentos e estragos em várias regiões. O balanço oficial indica prejuízos nos vales, Serra e no Norte Gaúcho, além de alagamentos em vários pontos de Florianópolis, São José e Biguaçu, no estado catarinense. O vendaval causou estragos em ao menos 10 municípios, incluindo casas destelhadas, queda de árvores, interrupções de energia e famílias desalojadas. Os bombeiros voluntários distribuíram lonas às famílias afetadas e realizaram o corte de árvores que bloquearam vias. O caso mais grave até agora ocorreu em Flores da Cunha, na Serra, onde ventos intensos afetaram mais de 40 residências e atingiram uma unidade básica de saúde, de uma escola e de comércios na localidade de Alfredo Chaves, no interior. Segundo meteorologistas, ainda há um alerta de risco de temporais isolados com episódios de chuva intensa, vento forte e queda de granizo ao longo do dia, especialmente em áreas da metade norte do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, os riscos da passagem do ciclone fez governo cancelar aulas na rede estadual. Universidades e prefeituras também flexibilizaram aulas. De acordo com a Defesa Civil, o ciclone deve se aprofundar ao longo desta terça-feira em todo o litoral do estado, com alerta muito alto para alagamentos e enxurradas. A chuva já atingiu a Grande Florianópolis e vários pontos na capital e cidades de São José e Biguaçu ficaram alagadas. Na madrugada, a chuva foi mais forte no litoral norte. Em São Francisco do Sul, foram registrados acumulados entre até 70 milímetros em apenas uma hora. Além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também são esperadas pancadas fortes de chuva nos estados do Paraná, São Paulo, Serra e Sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, parte de Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. E a passagem desse ciclone destelhou também uma igreja centenária e destruiu um ginásio esportivo, além de afetar várias residências em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Para falar mais sobre esse desastre climático, vamos conversar com César Ulian, que é prefeito de Flores da Cunha. Bom dia, César. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Oi, Fernando. Bom dia, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas eu digo que como nós não tivemos feridos e nem vítimas, né, a gente tira o ânimo também para dar um bom dia a todos. Tá certo, prefeito. E o ciclone ele causou muita destruição em Flores da Cunha, afetando muitas residências e patrimônios da cidade. Existe algum balanço de quantas famílias e residências foram atingidas? Então, Fernando, no final do dia de ontem, né, por volta das 18 horas, o município de Flores da Cunha foi atingido, então, por esse temporal, né, esse ciclone que chegou até aqui no nosso município de maneira mais pontual aqui numa das nossas localidades, no Travessão Alfredo Chaves, onde teve sim todo esse impacto, principalmente aqui na igreja da comunidade, o salão, a quadra esportiva, né, que foi totalmente destruída também. Nós temos aqui muitas vinícolas, produção de uva, uma vinícola que fica aqui em frente ao salão comunitário também
foi aí danificada, tiveram os tanques que estavam vazios também, deslocados, as propriedades rurais, né, os vinhedos aqui, a gente contabiliza em torno de pelo menos 20 propriedades com seus vinhedos, né, que acabaram caindo, né, que estão no chão. Então, estamos aí numa grande força-tarefa envolvendo Defesa Civil, bombeiros, Brigada Militar, os equipamentos, máquinas da Prefeitura, para a gente poder, né, dentro do possível, restabelecer aí o mais rápido possível, tanto a energia elétrica, como também os acessos, né, a todas as nossas comunidades. Tá certo. Você falou que o sistema de energia foi atingido. E em relação aos sinais de internet e também de telefone, foram atingidos também? Há alguma previsão de retorno? A gente está com algumas dificuldades ao longo de toda a madrugada, inclusive a RGE, né, que é a operadora aqui que cuida da nossa região, esteve aí agindo. Ontem, no final do dia, nós estávamos com cerca de 5.000 pessoas que estavam desabastecidas da energia elétrica. Isso acaba comprometendo também o abastecimento de bombas não operando. Então, agora, atualizando, há poucos minutos atrás, a gente já está agora com 1.000 pessoas aí sem energia elétrica ainda. A gente já conseguiu restabelecer, né, graças a essa força-tarefa também dos equipamentos. Ontem, no fim do dia, nós conseguimos deixar um acesso básico em todas as comunidades. Pela manhã, então, com máquina também retirando essa grande quantidade, principalmente aqui que a gente tem ao longo das estradas, né, e postes de energia elétrica. Então, nessa parceria com a RG, os nossos equipamentos, então, fazendo retirada dessas árvores, para que aos poucos a gente pudesse restabelecer também a energia elétrica. A ideia é que até o fim do dia de hoje a gente consiga restabelecimento total da energia elétrica no nosso município. Perfeito, prefeito. E um cenário como esse com certeza assusta os moradores da região. Afinal, são ventos de mais de 100 km por hora, além de muita chuva. Diante de tudo isso, a população está segura? Quais são as recomendações? Sim, a gente vem fazendo um trabalho de orientação, print, visto, né, outros incidentes nos últimos dias, né? A gente quer os bombeiros que estão em grande número conosco, a Brigada Militar, para que a gente possa estar orientando e auxiliando, inclusive, né, todas essas casas, né, com a cobertura de lonas, em tudo que eles estão demandando aí para a gente, né? E a Defesa Civil também. Maravilha, prefeito. Muito obrigado aí pela sua participação e a gente espera e aguarda aqui para que a situação aí na cidade de Flores da Rocha volte ao normal e que toda a população possa recuperar aí todo esse prejuízo. Nós acabamos de conversar com o prefeito César Ulian. Prefeito, muito obrigado pela participação. E seguindo o nosso giro de notícias, a Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira uma operação contra a fraude no sistema bancário, que mira um grupo que furtou 20 milhões de reais de clientes de empresas de meio de pagamento. Vamos ver. Entre os alvos estão os donos de uma empresa que movimentou quase 7 bilhões de reais em 2 anos e um escritório de contabilidade. Eles são acusados de praticar furto e estelionato contra essas empresas que oferecem maquininhas de cartão, por exemplo, além de lavagem de dinheiro. No total, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária, 9 na capital e 3 em Campinas, e 12 mandados de busca e apreensão. A ação, batizada de Operação Azimuth, é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. A investigação aponta que os criminosos utilizaram credenciais válidas de forma ilegal para furtar 19 milhões e 200 mil reais de clientes de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro. Ao todo,
Participam da operação 32 policiais civis e 16 viaturas da Divisão de Crimes Cibernéticos. Departamento Estadual de Investigações Criminais, além do apoio de 8 policiais e 4 viaturas da DEIC Campinas. O governo federal busca encontrar uma saída para reduzir o uso de combustíveis fósseis. A medida deve ser um pontapé inicial para dar mais solidez ao Pacto da Conferência do Clima que aconteceu na Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que seu governo apresente um mapa do caminho para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, uma promessa do país na COP30. Na maior conferência climática da ONU, realizada em novembro em Belém do Pará, o Brasil firmou um compromisso mundial de criar este esboço para abandonar o uso de gás, petróleo e carvão, mas fracassou diante da oposição de países produtores, como a Arábia Saudita, Irã e Rússia. O Brasil, um importante produtor de petróleo, se comprometeu, no entanto, a apresentar um plano para deixar de utilizar combustíveis fósseis e convocou os demais países do mundo a fazer o mesmo voluntariamente. Lula ordenou nesta segunda-feira que os ministérios da Fazenda, Meio Ambiente e Mudança do Clima e Minas e Energia, além da Casa Civil, elaborem diretrizes para uma redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no país, segundo o despacho presidencial publicado no Diário Oficial. As propostas dos ministérios devem contemplar a criação de um fundo para a transição energética, financiado com receitas petrolíferas do maior produtor da América Latina. O plano será revelado nos próximos 60 dias e revisado pelo Conselho Nacional de Política Energética, um órgão consultivo do Executivo. E o governo federal oficializa hoje as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As medidas vão facilitar o acesso ao documento. Entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. As mudanças passam a valer imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, já que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, já aprovou as alterações no começo do mês. Com as novas regras, o conteúdo teórico de aulas teóricas fica disponível no aplicativo do governo, de graça, e não será mais exigida carga horária mínima. O aluno também vai poder usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo, com um instrutor ou em autoescola, e as provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. Mas quem reprovar na primeira avaliação pode fazer o segundo teste de graça e não vai mais ter prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano. O ministro afirmou que o governo busca o barateamento da carteira de motorista para a população, a digitalização e a modernização do sistema. A estimativa é que as mudanças reduzam em até 80% o custo para que o cidadão se habilite para dirigir, que hoje pode chegar a R$ 5.000. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não têm dinheiro para pagar. E veja a seguir, terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão. E antes do intervalo, na sua tela, a vista de Porto Velho, em Rondônia. Os termômetros marcam 28 graus por lá. O Redação Hit volta em instantes. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após o forte terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a costa norte do Japão. O tremor causou várias ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura.
As autoridades japonesas relataram que cerca de 30 pessoas ficaram feridas após um forte terremoto de magnitude 7,5 atingir a costa norte do Japão. A primeira-ministra Sanai Takaichi detalhou que o sismo provocou várias ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de segunda-feira na costa de Misawa, no norte do país, a uma profundidade de 53 quilômetros, e aumentou a possibilidade de outros terremotos fortes nos próximos dias. O governo pediu que os cidadãos tomem precauções em caso de tremores secundários. A agência meteorológica emitiu inicialmente um alerta de tsunami, cancelado horas depois. Um porta-voz do governo afirmou que não houve relatos de anomalias nas duas usinas nucleares do norte do Japão e acrescentou que investigações estavam em andamento em outras instalações. O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que havia chegado a um acordo com o chinês Xi Jinping para permitir que a gigante americana NVIDIA exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China. O presidente americano Donald Trump anunciou que havia chegado a um acordo com seu colega chinês Xi Jinping para permitir que a gigante americana NVIDIA exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China. Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou ter comunicado a Xi Jinping que Washington autorizaria a NVIDIA a enviar suas unidades de processamento gráfico H200 a clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam uma sólida segurança nacional. O presidente Xi respondeu positivamente. Serão pagos aos Estados Unidos 25%, escreveu Trump, sem revelar mais detalhes sobre o funcionamento do mecanismo de pagamento. O anúncio marca uma mudança significativa na política americana de exportação de chips de IA avançada, que o governo do antecessor de Trump, Joe Biden, tinha restringido consideravelmente por motivos de segurança nacional relacionados com as aplicações militares chinesas. Trump afirmou que sua decisão busca apoiar o emprego americano, fortalecer a indústria manufatureira americana e beneficiar os contribuintes. As unidades de processamento gráfico, GPU, são utilizadas para treinar os modelos de IA que constituem a base da revolução da IA generativa, iniciada com o lançamento do ChatGPT em 2022. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a cidade de Andaraí, município que pertence à belíssima Chapada da Diamantina, na Bahia. Uma cidade histórica nascida do ciclo do diamante, Andaraí conta com uma arquitetura colonial preservada, ruas de pedra e forte ligação com o garimpo, destacando-se por suas belezas naturais como o Rio Paraguaçu e as ruínas de Iguatu. Em seu surgimento, a região era habitada por índios Cariri e Maracá, com vestígios de pinturas rupestres. Então vamos com uma câmera ao vivo de Andaraí. Por lá os termômetros marcam 26 graus. E olha só, suas ruas de pedra e casarões antigos são um convite à viagem no tempo, com construções restauradas que viraram pousadas e espaços culturais. Localizada no coração da Chapada Diamantina, a cidade ofereceu o Rio Paraguaçu, balneários e trilhas para atrações como as ruínas de Igatu, Vale do Pati e Cachoeiras. O município é conhecido por pratos típicos como o godó, resultado da mistura cultural local. E é com essa bela imagem que eu encerro esta edição. Muito obrigado pela sua companhia, ótima terça-feira e até mais.